Amém, queridos? Abra comigo, acompanha comigo em Atos 2, do 1 ao 4. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, guarda essa palavra, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos, na nossa caminhada cristã, existem momentos em que Deus se cala de falar conosco. Ou só aconteceu comigo. Queridos, existem momentos da nossa vida em que nós oramos e parece que Deus não nos ouve e não quer falar conosco. Teve momentos da minha vida, queridos, em que eu orava e em alguns momentos eu nem conseguia orar. E eu buscava em Deus muitas respostas e Deus não falava. Era o silêncio de Deus para a minha vida, em um tempo específico. Inclusive, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho buscado algumas respostas de Deus e Deus não tem falado nada. E isso é muito angustiante. Porque eu olho e digo: Deus, eu preciso de uma resposta, é simples, me dá uma resposta, eu quero uma direção, qualquer coisa, um sinal, só para me entender. E Deus não fala. E talvez esteja acontecendo na tua vida nesse momento. Mas o silêncio de Deus, queridos, nunca é inatividade. Nunca é inatividade. O Senhor trabalha no invisível para que, de repente, manifeste o sobrenatural de uma forma inesperada, surpreendente e poderosa nas nossas vidas. Olha o que, antes de nós chegarmos em Atos 2, queridos, quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que estavam orando, olha o que Atos 1,14 diz. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus filhos. Nota, queridos, que não era um acaso eles estarem reunidos lá em Atos 2, orando, buscando a Deus, porque lá em Atos 1 já fala, eles eram constantes. Isso era comum, era rotineiro na vida deles. Eles estavam em oração, em comunhão, buscando a Deus. Os discípulos estavam orando, obedecendo, perseverando, mesmo sem saber o dia e a hora. Jesus falou: eu vou subir, aguarde, espere, fiquem aqui, eu vou subir, eu vou clamar ao Pai que mande o Consolador. Ele vai descer, vai capacitar vocês com poder, e aí vocês podem ir fazer aquilo que eu mandei. Mas espere. Quanto tempo? Não falou. Quantos dias? Não falou. Era para eles esperar. Após a subida de Jesus, levou 10 dias, queridos, para o dia do Pentecostes, em que eles foram cheios do Espírito. E eles estavam perseverando, orando. E aconteceu o de repente de Deus sobre eles. A grande questão, queridos, é que nós, quando eu falo nós, eu e você, nós somos chipados, nós somos configurados a fazer as coisas esperando um resultado, de preferência rápido. É ou não é verdade? Se você começa a fazer algo há muito tempo que não dá resultado, o que você pensa? Eu vou desistir. Eu não vou permanecer. Eu não vou continuar. Eu não vou fazer. Eu já estou fazendo há tanto tempo. Pelo que você tem orado há tanto tempo? Qual é o motivo da tua oração que você tem orado, buscado e colocado para Deus e nada? E você já pensou: eu não vou mais orar. Eu não vou mais buscar. Essa causa para mim está perdida. Eu não vou continuar em oração. Gálatas 6,9, queridos, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Um grande desafio, queridos, que eu aprendi na minha caminhada como líder de grupo familiar, como pastor, de que eu sempre esperava que se eu começo uma caminhada com alguém, essa pessoa tem uma experiência com Deus, ele precisa ser transformado do dia para a noite. Mentira. Nós achamos que as pessoas precisam ser transformadas do dia para a noite. A pessoa vem, ela bebe, ela fuma, ela tem um encontro com Jesus, ela é tocada por Jesus, ela foi, realmente recebeu aquele impacto com Jesus. No outro dia, o que ele vai fazer? Beber e fumar. Mas na nossa cabeça, nós pensamos assim, ora tanto tempo para que ele tenha um encontro com Deus. Ele teve esse encontro e vai continuar nisso. Porque nós somos chipados a entender que eu preciso orar e as coisas precisam acontecer do dia para a noite. E tudo isso é um processo. Isso é um processo. Mas Gálatas 6 diz, não nos cansemos de fazer o bem. Ele está dizendo assim, não se cansem de orar, não se cansem de buscar, não se cansem de fazer. Nós não fazemos, e se você faz, queridos, pensando em receber retorno na terra, você vai se frustrar e se frustrar muito. Tudo aquilo que nós fazemos em prol dos nossos irmãos, nós não devemos esperar retorno de pessoas. Tanto é que eu não me aproximo de pessoas influentes para que eu tenha um retorno. Eu me aproximo para que eu abençoe. Para quê? Para que lá no céu eu receba o meu galardão. Para que Deus me dê a minha recompensa, para que Ele nos recompense. E Ele que tudo vê nos recompensará. Então por isso nós não nos cansamos de fazer o bem. Embora muitas vezes que eles tenham vontade de desistir. Assim, não. Esse não vale a pena. Há anos buscando e nada. Cris, nós tivemos uma experiência. Nós estávamos em uma igreja e o nosso vizinho, Cris, não gostava da igreja. E ele falava abertamente, eu não gosto de crente. Eu não quero saber de crente. Eu detesto crente. Um dia nós fizemos um retiro de jovens, Cris, e ele saiu com um revólver para dar tiro em nós, na igreja. Queria nos matar. E ele falou, eu não quero ver ninguém aqui. E a esposa dele, queridos, orava há anos. Anos e anos. Queridos, e era uma pessoa muito má. Muito má. Uma pessoa maldosa. Uma pessoa ruim. E a esposa dele orou durante anos, queridos. Anos. Há um tempo atrás, o filho dele mostrou, falou, olha aqui um vídeo do meu pai. Cantando na Assembleia, queridos. Se batizando com uma Bíblia na mão na Assembleia. E dirigindo e fazendo e acontecendo. Queridos, eu imagino que a esposa dele tem orado pelo menos 20 anos por ele. Foram 20 anos para que ele se convertesse. 20 anos. Hoje eles estão na igreja. Ele canta num coral. Esses tempos atrás eu vi um vídeo dele cantando junto com um gaiteiro. O filho deles prega na igreja e eles estão na igreja. Tocados e transformados pelo Espírito Santo. Mas foram 20 anos. Aí talvez você já pensou assim, nossa, você faz um ano já que eu estou orando, já estou pensando em desistir. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de orar por pessoas, não nos cansemos de abençoar pessoas. Queridos, aconteceram situações de que nós ajudamos pessoas, as pessoas viraram as costas para nós. Após um tempo a pessoa voltou, o que nós fizemos? Ajudamos. A pessoa veio, virou as costas, falou mal de nós, depois de um tempo ela voltou, o que nós fizemos? Ajudamos. Oramos, gastamos tempo, discipulamos, caminhamos. No final a pessoa diz, não quero. Está tudo certo. Se ela voltar hoje atrás de nós, o que nós faremos? Vamos cuidar, amar e disciplinar. Não nos cansamos de fazer o bem. Pastor, mas isso não é ser palhaço, não, querido. Isso é ser certo. Porque eu não espero o retorno das pessoas. Você não deve esperar o retorno das pessoas.
O nosso retorno vem de Cristo Jesus. No tempo certo nós ceifaremos aquilo que Ele tem para nós. Se nós não houvermos, desfalecido. Não desanime. Não cesse, não pare. E de repente veio do céu. De repente veio do céu um som. A origem da transformação verdadeira, queridos, não é emocionalismo, não é sistema, não é força humana, é poder do alto. Quantas vezes você já pensou assim, nossa, hoje o culto estava bom. Queridos, por mim eu continuava mais. E eu creio, queridos, eu declaro que um dia nós vamos avançar até o ideia. Eu creio nisso, queridos. Eu nunca gostei de me prender a isso, queridos, e precisamos fazer. Uma vez nós estávamos lá em Itimarçu, nós estávamos fazendo louvor e aconteceu mais ou menos isso, queridos. E nós começamos. E a coisa começou a acontecer, as pessoas, algumas caídas no chão, outras rolando na frente. E eu olhei assim, eu vi que o pastor estava orando e ele queria parar. E daí eu vi que ele queria parar. O que eu fiz? Eu fechei o olho, queridos. Deus vai me perdoar disso. Eu fechei o olho e continuei tocando sem ele ver, queridos. Eu vi que ele vinha para o meu lado, eu continuava de olho fechado, tocando e vinha para cá. Eu gosto muito desse momento. Deus vai perdoar. Mas o culto não tem a ver com emocionalismo, queridos. Puxa, o culto semana passada não estava legal, nem me arrepiei. Nossa, a pregação do pastor não foi boa, o louvor não estava bom, não gostei, mas o culto não é para você não tem que gostar. Nunca foi para você. O culto nunca foi para nós, queridos. Primeiro que o culto nós não venhamos para cá para receber. A ideia de vir para o culto para receber está errada. Nós vamos para o culto para entregar, sacrificar. Se Deus quiser nos abençoar, aleluia. Deus quiser derramar fogo e fazer amém. Mas o culto nós vamos vir aqui para entregar. Senhor, está aqui. A minha adoração está aqui. Aquilo que eu tenho. Mas pastor, minha semana foi difícil. Mas aquilo que você tem, você entrega, sacrifica. Sacrifício. Sabe por que muitas vezes não desce fogo no altar, queridos? Porque não há sacrifício. Todas as vezes na Bíblia que fala quando descia fogo, havia sacrifício no altar. Havia sacrifício. Eles sacrificavam e colocavam sobre o altar. E o fogo vinha e consumia. E hoje nós esperamos fogo do céu, mas não queremos sacrificar. Por quê? Porque desanimamos. Porque a minha oração Deus não ouviu ainda. Eu estou orando há tanto tempo, então eu estou me birra com Deus. Sabe aquela coisinha de adolescente? Ah, não faz o que eu quero, então estou de mal. A origem da transformação verdadeira, queridos, vem dos céus. Vem com fogo, vem com direção, vem com propósito. Nem sempre você vai sentir um arrepio ou se emocionar nos cultos. E está tudo certo. E está tudo certo. Transformação não tem a ver com sentimentos, e sim com decisão. Existem situações, queridos, que talvez aos teus olhos pareçam perdidas. Você se encontra talvez num momento assim, puxa, pastor, para mim isso não tem mais solução. Para isso não tem mais jeito. Eu já tenho orado, eu já tenho buscado em Deus, já tenho feito tantas coisas. Eu tenho buscado e até agora nada, pastor. Então eu creio que essa situação não tem solução. Essa solução não tem para esse problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Permaneça. Continue. Esteja em oração para que de repente de Deus aconteça. Queridos, de repente de Deus aconteceu em Atos 2, por quê? Porque eles estavam em oração constante, buscando comunhão, estavam juntos, reunidos. Há dias eles estavam juntos. Eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, mas vamos nos reunir, vamos buscar, porque ele falou que virá. Vai acontecer.
E de repente veio do céu. O céu está preparando algo para derramar sobre a tua vida. Não pare. Aquilo que você precisa, aquilo que você tem orado, que você tem buscado, já está preparado nos céus. Olha o que Efésios 1:3 diz, queridos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, nós já somos abençoados. É por isso que nós não somos uma igreja de campanhas. Porque nós não fazemos campanhas para ser abençoados. Nós somos abençoados, nós só precisamos acessar. De sorte que nós somos abençoados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Como que nós acessamos isso, hein? Oração. Em busca. Então, queridos, nós precisamos buscar sem esperar o tempo. Senhor, eu entendo o teu tempo. Queridos, para nós está bem corrido, bem difícil morar num lugar e vir para outro. E nós temos orado. Deus, prepara algo. E a Darla diz assim, é o tempo de nós ir, nós precisamos ir para Campo Largo, nós temos que ir para Campo Largo. Olha, nós estamos indo hoje, vamos ter que voltar. Nós precisamos morar em Campo Largo. E eu falo para ela, eu preciso que Deus me dê uma palavra para que eu possa me mover nessa palavra. Queridos, e eu não tenho orado para que Deus diga assim, olha, aquela casa na rua tal. Ele fala para mim assim, é tempo, queridos. Eu rolo a serra de ponta cabeça. Mas nós temos buscado. E temos buscado. E buscando. E orando. E Deus não nos fala. Mas eu creio, queridos, que no de repente de Deus vai acontecer. O de repente de Deus, o tempo de Deus, queridos, não acontece segundo o nosso relógio. A expressão de repente aponta para o agir inesperado de Deus. Quando tudo parecia estar perdido, Deus interveio como um terremoto e abalou os fundamentos. Aqui fala de Paulo e Silas, queridos, acompanhem comigo. Atos 16, 22 ao 26. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Cristo, Paulo e Silas, eles estavam presos injustamente. Eles foram açoitados, apanharam muito, estavam feridos, sangrando com os pés, presos em um tronco. Eles colocavam um negócio de madeira assim que prendia os dois pés deles, e eles ficavam com os pés e as mãos presos. E aqui ainda relata que eles estavam no cárcere interior. Existia prisão e eles estavam abaixo da prisão. Então você imagina, queridos, tudo que vinha lá para baixo. Eles estavam num dos piores lugares. Mal arejado, mal iluminado, lugar terrível. E eles estavam presos. Apanharam injustamente, estavam todo doloridos e lá no fundo da prisão. Só que a grande questão, queridos, e talvez você esteja num tempo assim. Um tempo que você não veja mais luz. Um tempo que você não veja mais saída. Assim como Paulo e Silas estavam amarrados, talvez você esteja amarrado em alguma situação. Mas a grande diferença, queridos, eu fico imaginando qual foi a música que esses caras cantaram na prisão. Mas a Bíblia fala que eles cantaram. Eles adoravam, eles louvavam a Deus.
mesmo nas dificuldades, queridos, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na prova, eles adoravam a Deus. Porque eles conheciam a Deus que eles serviam. Eles conheciam o Deus que eles serviam. E eles entendiam, eu sei que em algum momento algo vai acontecer. Ou aqui, ou mais para frente, mas eu sei que de repente de Deus vai acontecer. Então as situações não vão me privar de adorar a Deus. Queridos, independente da situação que você se encontra, independente das finanças, independente do teu casamento, independente da forma que você esteja, não deixe as dificuldades limitarem a tua adoração a Deus. Não deixe as tuas provas limitarem você de adorar, de buscar, de se colocar diante de Deus. Não deixe que isso defina a tua adoração a Deus. Pastor, você não sabe o quanto é difícil. Eu sei, querido. Eu passei por situações que nem orar eu conseguia. Eu não conseguia. Mas isso não deve nos limitar, queridos, de buscar a Deus. Eu já compartilhei isso, queridos. Teve uma situação que eu me deitei no chão e eu só falei assim: Deus, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo. Está um momento muito difícil. Muito difícil. E eu deitado no chão, eu só sabia chorar. Só chorar. Só que nós achamos que adorar a Deus é quando nós levantamos as nossas mãos e nós cantamos as músicas mais lentas. Já ouviu isso? Música lenta é música de adoração. Música agitada não é de adoração. Tudo, queridos, que nós fazemos é para adorar a Deus. Se você está lá lavando a tua louça com excelência, fazendo o teu melhor para cuidar do teu marido, se você, marido, está no teu trabalho, trabalhando, se esforçando, fazendo o teu melhor, nós estamos adorando a Deus. O problema é que nós deixamos que as situações definam a nossa adoração. Se eu não estou bem, eu não adoro a Deus. Se eu estou bem, eu vou adorar. Se eu estou bem, eu vou no culto. Se eu não estou, eu vou ficar em casa chorando. E acontece muito, queridos, que nós deixamos de vir para a igreja porque nós não estamos bem. Se é quando nós deveríamos estar aqui na igreja, compartilhando com os irmãos, nos derramando, nos colocando diante de Deus, dizendo: Deus, olha para mim. Eu preciso do Senhor. Só que aí nós deixamos que as circunstâncias definam aquilo que nós fazemos. Paulo e Silas, queridos, eles estavam no pior momento que eles podiam estar. Ou você acha que os soldados batiam levemente? Eu acho que eles batiam que nem mãe, queridos. Pelo menos a minha mãe batia quando eu pegava uma vara. E eles apanharam legal. Apanharam legal. E foram lançados lá no fundo. Sem perspectiva nenhuma de sair de lá. Sem chance nenhuma de talvez chamar um advogado para tentar uma brecha na lei para retirar eles de lá. Normalmente, quem ia para a prisão é de lá para a morte, só sair de lá morto. Dificilmente sairia de lá. E aí nós achamos que a nossa situação tem nos afastado de Deus. Ou nós dizemos assim: Deus me abandonou, olha a situação que eu me encontro. Eu lembro uma vez, eu estava na sala de espera para a Júlia fazer uma quimioterapia. E eu estava sentado assim, ela do meu lado ali, na época ela estava bem carequinha. E eu olhava aquilo e eu dizia assim: Deus, puxa, que situação difícil nós estamos passando. Que difícil que nós nos encontramos. Puxa, Deus, sabe aquele? Ó céus, ó vida. Só olhando para o umbigo. Ó os meus problemas. Ó como eu estou. Queridos, eu lembro que entrou uma mãe, queridos, com gêmeos em um carrinho. Os dois com deficiência mental e um deles com câncer. E eu olhei para aquilo e falei: eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho nada. É difícil a situação, queridos, mas eu sei quem luta por mim. Eu sei quem está comigo. O problema é quando nós não temos esse Deus. Aí a luta é muito maior, é muito mais difícil. E eu dizia: obrigado, Senhor, por eu estar aqui.
Obrigado porque o Senhor quer tratar algo em mim, ou que o Senhor quer tratar algo na minha família, ou que o Senhor quer tratar algo em alguém. Porque tudo aquilo que Deus faz, queridos, não é somente em nós. Nós vemos aqui que quando foi abaladas as estruturas, se abriram as prisões e o carcereiro queria se matar, queridos. Ou ele se matava ou ele ia ser morto, porque se os presos fugissem, a responsabilidade era dele. Então ele seria morto. E Paulo diz assim, não, peraí, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, ninguém saiu. E Paulo conversa com o carcereiro e ele se converte. Queridos, mesmo que você esteja num momento difícil, Deus está usando essa situação para abençoar pessoas. Mesmo que nós estejamos encontrando em situações difíceis, que nós devemos dizer assim, agora acabou, Deus não me ama. Queridos, quanta gente fala, Deus não me ama mais. Parece criança animada, sabe que quando não tem o que quer, diz, você não me ama. Se me amasse, me dava o que eu queria. Aí Paulo converte ele, converte a família dele, e Paulo é libertado da prisão. Louvar a Deus na bênção não é fácil, queridos. Louvar a Deus na prisão exige fé, independente da sua situação ou condição. Ela não deve definir a tua adoração. O terremoto foi tão poderoso que todas as portas se abriram, mas ninguém fugiu. Resultado, o carcereiro e sua casa foram salvos. O de repente de Deus, queridos, não é só para te libertar, mas é para gerar impacto e salvação ao teu redor. O de repente de Deus não abençoa só você, ele alcança a muitos. Quando você se posiciona, Deus liberta em você e transforma ambientes inteiros. E para que nós possamos viver de repente de Deus, talvez se Deus se perguntar, pastor, mas o que eu preciso fazer com isso? Mas e agora, pastor? Por que eu oro? Por que eu tenho buscado a Deus? E eu oro todos os dias e não acontece. Ou de repente Deus não vem sobre a minha vida. Olha o que Marcos 2, 21 e 22 diz, queridos. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. E se fizer, o vinho arrebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo. Queridos, aqui fala dos odres. Essas vasilhas de couro eram odres. Elas eram feitas de couro de animais, de estômago de animais ou de couro mesmo. E eles colocavam, queridos, o vinho novo dentro de um odre que era novo. Para quê? Porque o vinho ele fermentava e ele aumentava de tamanho. Então o odre novo ele cedia. Agora se colocasse o vinho novo em um odre velho, ele já tinha cedido. Já não tinha mais para onde ir. E você perdia o vinho e perdia o odre. Pastor, mas o que isso tem a ver para viver o novo de Deus? Sabe o que tem a ver, querido? Sabe por que nós não experimentamos o novo de Deus? Porque nós ficamos presos em ideologias passadas. Ficamos presos no velho. Ficamos presos lá atrás. Mas isso, mais aquilo outro aconteceu, pastor. E nós deixamos de repente Deus veio por quê? Porque nós estamos presos em filosofias antigas. Nós estamos presos em problemas passados. Nós não rompemos com o velho para que nós possamos experimentar o novo de Deus. Porque o novo de Deus traz transformação, Deus. O novo de Deus traz mudança. O novo de Deus abala a estrutura. O novo de Deus mexe com o ambiente. E nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Porque se você está preso no passado, você não pode experimentar o novo. Pastor, eu oro pelo meu marido. Eu tenho orado há tanto tempo, mas só que o problema é ele, porque ele faz isso, ele faz aquilo outro. Queridos, Deus quer mexer em você primeiro, Deus quer transformar você. Pastor, mas o problema é meu marido, mas Deus quer mexer em você. A situação é para transformar você. E nós ficamos presos nas velhas estruturas. Porque isso aconteceu lá atrás. Porque isso era lá atrás, pastor, aconteceu isso. Queridos, ou nós
vivemos o novo de Deus e esperamos que venha de repente, ou nós nunca vamos experimentar o que Deus tem de novo para nós. Não se tem vinho novo em odre velho. Ou nós renovamos o nosso odre para que nós possamos expandir com aquilo que Deus tem para nós, ou nós vamos viver só no passado, queridos. E murmurando por aquilo que Deus não fez. Mas Deus não fez por quê? Porque Ele não quer, não, porque nós não nos posicionamos. Queridos, você acha que não é da vontade de Deus abençoar todos nós para que nós possamos experimentar e desfrutar do melhor que Ele tem? Eu pensei os planos que tem para nós, planos de paz, não de mal. Transformai-vos, lembra lá, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então existe uma boa, perfeita e agradável. Você quer algo melhor do que eu digo assim, eu tenho para você algo que é bom, perfeito e agradável. Eu quero. Só que aí nós vamos com a nossa mochilinha lá do passado. Eu vou buscar um novo sem espaço na minha mochila. Há pessoas querendo um de repente de Deus, mas com uma mente que ainda vive no passado, em mágoas, tradições e conformismo. Não há como viver o novo de Deus, queridos, com a estrutura antiga. Não tem como você viver o novo, não tem como você viver de repente de Deus, queridos, se você não mudar as suas atitudes, a tua forma de pensar, a tua forma de ser. Talvez até mesmo a tua forma de orar. Talvez você tenha orado tanto que a tua oração já se tornou uma reza. É aquilo. Sabe como já está automático? É aquilo, todos os dias. E aí nós ficamos presos a tradições, a mágoas, a feridas. Queridos, quanto nós já fomos machucados e feridos, e se eu me prendo a isso? E se eu fosse me prender a feridas e machucados lá atrás? E como nós somos feridos? E eu não estou aqui chorando por causa disso, queridos. E nem me queixando disso. Porque graças a Deus, queridos, todas as situações são para nos moldar, para formar o nosso caráter em Cristo. É que nem uma escola, queridos. Ou nós passamos da prova e vamos avançando, ou nós vai sempre repetir. Vai repetir. Não tem, queridos, como experimentar o novo de Deus com estruturas velhas. Talvez para você experimentar um de repente de Deus, você precisa liberar perdão. Talvez para você experimentar o novo de Deus, você vai precisar mudar a tua forma de orar. Talvez para você experimentar o de repente de Deus, você vai precisar ser uma esposa melhor. Porque o problema é que nós olhamos sempre para o outro. Ou talvez para você experimentar o novo de Deus, você precisa ser um marido melhor. Pastor, o problema está na minha esposa. Está lá. Ela que é o problema. Não se submete. Ih, pastor, já tentei de tudo, já fiz tudo, não se submete. Como você tem sido como marido? Como você tem tratado ela como esposa? Ah, pastor, mas o meu marido não muda, porque o meu marido é assim, assim, e a família dele já é assim, os pais dele já eram assim, mas como que você tem sido como esposa dentro da casa? Está vendo, queridos, que para a gente viver o novo de Deus, nós precisamos mudar nossa forma de ser, para que de repente aconteça. É impossível desfrutar do novo de Deus sem mudar os nossos pensamentos. Diz, é tempo de sermos odres novos. É tempo de você sondar o seu coração e dizer assim, Senhor, o que ainda há dentro de mim que eu estou tão preso no passado? Senhor, o que há tanto dentro de mim que eu não consigo avançar e experimentar aquilo que o Senhor tem para mim? Eu tenho uma imagem que eu fico olhando como se Deus tivesse vários presentes lá, só esperando. Vamos ver se não é preciso, queria dar tanto um presente e nós continuamos aquela mesma. Nós deixamos de receber.
A palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus. É dele. Deixa eu falar uma coisa, é tempo de você mudar muitas atitudes que você tem. É tempo talvez de parar de se comparar e se colocar melhor do que os outros. Eu não perdoo porque foi ele que errou. Saia dessa. Muda essa forma de pensar, muda essa forma de ver. Porque não adianta você orar pelo de repente de Deus, se você não faz a sua parte. Cristo, você acha que Deus é contra a palavra dele? Você acha que se eu orasse que Deus, para que as mulheres possam engravidar, para que nós possamos crescer, para que manda crianças para cá, mas eu não faço nem essa linha lá atrás. Eu vou orar para que Deus mande crianças para quê? Está entendendo que nós precisamos fazer o natural para que orar para que Deus faça o sobrenatural? E nós nos colocamos na posição de que Deus faz o teu sobrenatural, Senhor, manda fogo, manda isso, mas eu não faço a minha parte. Senhor, manda fogo do céu, que esse culto pega fogo, mas o que eu estou ofertando no altar? Ah, Senhor, manda fogo, mas que o culto termine até as 9, porque eu tenho que ir para casa, Senhor. Qual é o sacrifício que nós temos feito? Queridos, para que aconteça o de repente de Deus, nós precisamos estar posicionados. O de repente de Deus nunca aconteceu. Nas citações, lá em 1 Reis fala quando Elias estava orando para a chuva. Ele estava orando, estava buscando Deus, manda chuva. De repente o céu ficou escuro, viu uma nuvem, chuva. Não existe nenhum caso que diz assim, eles estavam sentados, pescando, descansando e de repente aconteceu. O de repente de Deus, queridos, vem com pessoas posicionadas. Homens e mulheres que se posicionam. Homens e mulheres que fazem odres novos, queridos, e mexer com isso, queridos, dói. Renovar nossa mente dói. Nos tira de uma zona de conforto. Nos tira. Só que eu não posso esperar o novo de Deus se eu não mudo. Eu não posso esperar o de repente de Deus se eu não faço a minha parte. Eu não posso esperar que de repente a minha esposa mude se eu não fiz a minha parte. Eu não posso esperar que o meu marido mude. De repente, nossa, de repente aconteceu. Queridos, essa mulher durou 20 anos pelo seu marido. E no de repente de Deus aconteceu. Mas ela estava orando e estava buscando. Pastor, quer dizer que eu vou orar 20 anos ainda? Não sei, queridos. É o tempo de Deus. Porque Ele sonda e Ele conhece, Ele esquadrinha o nosso coração. Ninguém é melhor do que Ele para nos conhecer. É que nós achamos que talvez orando 1 mês, 2 meses, e ainda achamos muito. Queridos, existem situações que Deus pode fazer de repente muito mais rápido. Muito mais rápido. Mas existem situações que nós somos desafiados, queridos, a mudar constantemente. Você recebe essa palavra, queridos?